Olá pessoal, boa noite. Sei que estou gravando de dia, mas boa noite, porque eu só vou lançar esse vídeo à noite, ok? Aliás, para quem estiver vendo esse vídeo de dia, também bom dia, para quem estiver vendo de tarde, também boa tarde. Mas hoje o assunto é muito polêmico, pois uns chamam esse Daimon de anjo, outros chamam de Daimon mesmo. Mas antes de começar, não posso esquecer de avisar sobre a magia do caos, que é minha base, ok? Muitas pessoas pensam que magia do caos é uma desordem só porque o nome caos determina isso, mas não é. Quem adquire ou comprará os livros sobre esse assunto, como o Estudo de Liber Nulo e Psiconauta de Peter Carroll, ou o Estudo de Liber Caos de Peter Carroll, atualmente oferecido em português pela editora Book 2, no link abaixo, ou então nas melhores livrarias, como por exemplo na Amazon, que dá para comprar até no exterior. Aí vocês acham que por algo que é diferente, que vocês têm de diferente, isso lhes dá a oportunidade de soltarem a franga na magia do caos? Não é bem assim não, viu? Porque magia é magia. Por via de regra, você, ao fazer tanto a magia do caos como qualquer outra linha filosófica pragmática, precisará sempre arcar com as consequências. Isso significa que pode continuar fazendo do jeito que prefere fazer, mas quando acontecer algo que você planejou e deu errado, então não adianta explicar para si mesmo ou para si mesma que é culpa do livro. Não. Você que colherá tantos louros como os possíveis espinhos na tua prática pessoal. Prática mágica, pessoal. Como alguns praticantes de magia do caos praticam a magia com os Daimons, em destaque ao Michael Ford que, dentro de sua liberdade de explorar atividades que lhe deem resultados, ele explorou uma linha um pouco diferente do que os antigos livros cabalísticos diziam e reforçou sua prática na linha luciferiana. Apoiando o Frater, vocês precisam entender que, com todas as distinções que ele inovou nas atividades dele, ele organizou material para publicar vários livros, a ponto de ser inspiração para muitos outros praticantes, ou sejam de qualquer sexo. Certo ou errado, isso pouco importa, pois o que ele fez deu resultados para ele e continua a dar, até hoje. Isso não indica que, segundo o manual, você obterá êxitos perfeitos ao adquirir e praticar o que ele diz nos livros dele, como todos os livros de magia, por si só. Esse autor é um exemplo prático de que a magia que você pratica não precisa ser ou estar certa ou errada para as outras pessoas, mas dentro da magia do caos, posso dizer especificamente dentro da magia do caos, os teus resultados que lhe dirão se o que você faz é certo ou não para você. Então, se você faz uma coisa que dá certo, não importa se as outras pessoas dizem que é certo ou errado, importa o resultado que isso deu para você. Como praticantes de linhas mais afro-brasileiras podem testemunhar, até mesmo com suas experiências diante dos tradicionais pais ou mães de santo, em certos terreiros espalhados pelo Brasil, não um ou outro, mas todos, para dizer bem a verdade, mesmo que não sigam o perfil pragmático da magia, não seja na magia do caos, muito menos, né? Mais avançados na magia do caos, existem já alguns pais de santo, mães de santos que já são afinados com a linha da magia do caos, mas não são todos, ok? Mas louvados sejam todos que obtêm êxito, porque eles modelam as práticas deles pelos resultados efetivos, do que ao invés disso pelos dogmas, tanto da religião afro, como outros dogmas abrasileirados. Lembremos que, ao praticarmos magia, assumimos que ela nunca é 100% efetiva. Do contrário, seria ciência, ok? Então, do outro lado, sinto que praticantes cristãos ortodoxos, principalmente seus sacerdotes, divulguem tão pouco a magia prática cristã. Mas realmente existem inúmeros textos que são importantes vocês lerem também para reativarem vossa egrégora, indo além de sempre ajoelhar e rezar pedindo para Jesus ou Deus te banharem de benefícios, ok? Desde a magia com salmos e muitas outras que antes eu publicava na editora Clube de Autores, agora estou multiplicando a quantidade e qualidade dessa coleção e relançarei ela dessa vez completa. Não só com 2 ou 3 volumes, mas com uns 10 pelo menos. Então quem não praticará a magia cristã será porque não quer, do que se manterem apenas seguindo os dogmas, anulando sua vontade pessoal, individual. De qualquer forma, caso eu não possa lhe atender, procure as outras pessoas que praticam a magia do caos por todo o Brasil ou até no exterior para oferecerem os melhores serviços para você, ok? Dentro da filosofia caótica. Temos ótimos profissionais espalhados, como já disse, pelo Brasil ou pelo mundo, para lhe darem todo o suporte. Mas voltemos aos demônios, ou ao humano, que depois foi transformado num anjo, e agora cristãos chamam o servidor de Deus, que o seu próprio nome define como demônio.
Pois é, tentarei fugir ao máximo de uma posição afirmativa, tanto para demônio como para anjo, pois deixo para vocês, no final, selecionarem o que vocês acham que ele é. Este que eu tratarei hoje, como já viram pelo anúncio, é o Abdiel. Por que esse nome? Como viram, ou podem saber já, no Cultopédia, é um nome bíblico, derivado da palavra árabe abd, que significa escravo, e usado por um demônio, escravo ou servo de Deus. Acredite se quiser. Mas olha o zigue-zague da benignitude. Depois, malvadeza, que associam esse escravo de Deus. Isso mesmo, do Jeová. O nome Abdiel é mencionado pela primeira vez na Bíblia, onde é um mortal que vive em Gilead. Na Bíblia, Abdiel é o pai de Arri, um líder do clã da tribo de Gad, conforme 1 Crônicas 5:15. No nome árabe, Abdullah, que tem o mesmo significado, ok? O Abd que eu falei. No entanto, posteriormente, na história e na literatura, Abdiel é referido como um anjo. Apenas para completar, segundo a Wikipédia na Bíblia, Gileade significa um monte de testemunho, ou um monte de testemunha, e conforme Gênesis 31:21. É uma região montanhosa ao leste do Rio Jordão, situado no reino da Jordânia. Também é referido pelo nome aramaico Jegar Saaduta, que carrega o mesmo significado que o hebraico, Gênesis 31:47. Devido à sua característica montanhosa, é chamado de um monte de Gileade, conforme Gênesis 31:25. É também chamado de a terra de Gileade, conforme Números 32:1. E às vezes, simplesmente de Gileade, conforme Salmos 67 ou Gênesis 37:25. Como num todo, inclui os territórios da tribo de Gade, Ruben e a metade oriental de Manassés, conforme Deuteronômio 3:13 e Números 32:40. Foi delimitada a norte por Bazã e ao sul por Moabe e Amon, conforme Gênesis 31:21 e Deuteronômio 3:12 até 3:17. Houve uma menção de Abdiel também, como mencionado na Revolta dos Anjos, de Anatole France, embora lá ele seja conhecido pelo nome de Arcade. Agora, a segunda questão. Mas como pode ser um escravo, ainda mais de Deus? Seria esta a ascensão de uma pessoa a ser anjo de Deus pela escravidão? E como pode ser demônio ao mesmo tempo inimigo de Satanás? Então, voltando agora ao Abdiel da demonologia, este escravo de Deus, como seu próprio nome diz, e a primeira referência às de Abdiel como anjo ocorre no livro do anjo Raziel, uma obra escrita em hebraico rabínico durante a Idade Média, ou seja, antes de 1500. Conforme o relato mais completo de Abdiel, no Paraíso Perdido, de John Milton, 1667, 1667, o autor identifica Abdiel como um dos serafins que permanecem fiéis a Deus contra a revolta projetada por Satanás. Isso mesmo, narra a história da rebelião de Satanás contra Deus, que durante a revolta, Abdiel permaneceu contra Satanás, permanecendo fiel a Deus, e se recusou a se rebelar. Satanás insiste que ele e seus seguidores realmente pretendiam governar o céu, mas Abdiel argumenta que Satanás deve ser menos poderoso que Deus, porque Deus o criou. Satanás responde que isso é apenas mais uma mentira do pai da mentira. Isso mesmo, o próprio Satanás. Sei que parece muito confuso, mas para entenderem como a coisa ficou mais confusa ainda, Abdiel vai denunciar Satanás a Deus, depois de ouvi-lo inflamar revolta entre os anjos, e deserta o chefe dele, que era Lúcifer, para levar para Deus a notícia de sua deserção a Lúcifer para Deus. Okay? No entanto, quando ele chega, ele percebe que os preparativos já estavam em andamento para a batalha. Abdiel não acredita nisso, expulsa todos os outros anjos rebeldes e ataca o próprio Satanás com um poderoso golpe de espada. Olha só, o Satanás. Okay? Na luta, Abdiel fere e derruba Satanás, Ariel, Ramiel e Arioque, presumivelmente entre outros, ou seja, apesar de atualmente ser classificado como um anjo de segunda categoria, ele derrubou Satanás para defender o pessoal da Auréola Dourada. Isso mesmo. Mesmo no livro do Milton, Abdiel em momento algum se submeteu às tentações e enganações de Satã, embora tenha sido enganado pelo mesmo demônio na aparência de uma serpente e o deixou entrar no paraíso para fazer a festa com as humanas. Então, depois relatado por Julia Creswell em sua obra The Watkins Dictionary of Angels, Over 2000 Entries on Angels and Angelic, Abdiel seria o regente da terra nomeado por Micael, na época do Jardim do Éden.
Então Satanás veio a Abdiel, disfarçado como um querubim na hoste celestial, e perguntou se ele podia ver as maravilhas no jardim. Abdiel não reconheceu Satanás na cobra e o deixou visitar o jardim. Isaac Asimov, já recentemente, alguns anos atrás, teorizou que Abdiel era na verdade uma representação que Milton fez de si mesmo. Em Cider, Ambrose Phillips refere-se a Milton como um bardo que outro e contrasta Milton com seu personagem Abdiel. Então, agora a terceira pergunta, mas será então que existe alguma menção que define Abdiel exclusivamente como demônio? Vamos verificar o outro lado da moeda, né? Numa época em que reinos se destacavam ciclicamente sem a anulação de outras culturas por impérios ditatoriais como o dos romanos, por exemplo, quando ainda trafegava entre deuses, Abdiel era um anjo que ainda assim servia diretamente a Deus, e ainda o serve. Mas na obra The Critical Review or Annals of Literature, de Tobias George Smollett, impresso pela editora Cambridge Scholars Publishing, na página 395, o autor declara que numa época em que a Grécia ainda mesclava a politicalha com a tirania, o Brutus tinha sido avisado por Azrael para não ir a Albion, com grande risco dele ser morto. Justo o Azrael, que antes da queda era, ou ainda é, o anjo da morte. O Brutus, na saída da imigração da colônia de Troia, persuadiu Pandrasus a dar sua filha em casamento ao Brutus, numa tentativa de se fixar na Grécia, com o nome de... Só que o filme do Brad Pitt tentou retratar isso, mas a obra perdeu o foco, até chegar no final do filme, apenas no calcanhar de Aquiles, literalmente. Depois o resto perdeu sentido histórico, ou pelo menos mito histórico, poderíamos assim dizer, da Grécia, né? Mas nos reais contos gregos do Brutus, o seu plano evoluiu até sua descendência daquele casamento se desenvolver e estimular os pais a procurarem melhor oportunidade. Antes de Brutus partir, consultou um oráculo onde Abdiel, nesse caso o anjo, tomou possessão do santuário no todo e se referiu a Sicília para uma resposta. Ao que está escrito no livro, já alterando a natureza do anjo, define como o anjo maligno que os dirigiu para que Brutus navegasse até a costa da Sicília. Sicília, Itália, ali perto da Grécia, tá? Claro que, antes disso, e para isso, Brutus convidou, entre aspas, os demônios da terra para ajudarem, que era uma raça maliciosa. Molharam-se das relações com os anjos caídos, com sátiras, ninfas marinhas, etc. Com sua assistência, ele ergueu uma tempestade e, enquanto eles deixaram de se oporem a Uziel, o gênio do oceano, as embarcações dele foram levadas a se aventurarem pela ilha de Cítera. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, lá onde Vênus era venerada, mas tinha, sabe quem que estava lá como sua deidade regente? Asmodeus, isso mesmo, uma deidade. Na época ele era um deus, ok? Pelo menos até muito tempo atrás, antes de Cristo. Então, sob a regência e sob a influência de Asmodeus naquelas terras, é inevitável, os aventureiros se impedem, entre aspas, ou melhor, ficam seduzidos pelos prazeres ali oferecidos a não progredirem, para que não prosseguissem, para dizer bem a verdade, como recompensa de sua voluntariedade. Não prosseguirei, pois existem muitos detalhes que eu posso deixar passar, e assim falhar na minha menção. Mas mesmo porque mudou a história da Grécia, enquanto que Abdiel não participou mais. Então, diante desse tópico abordado hoje, Abdiel parar por aqui. Já deu para vocês entenderem como é que a coisa acontecia, né? Mas agora ficamos a quarta questão, então vamos entrar mais na questão prática. Como Abdiel parece? Abdiel, como senhor da escravidão, confunde quando ele mesmo é escravo de Deus. Ainda que possamos nos confundir com a idolatria nos dias atuais a Deus ou a Jesus Cristo como parecendo uma submissão questionável, os resultados disso são soberbos e tornam a magia cristã prevalecente até hoje. Quando Abdiel ou seja, você realiza a sua vontade por meio da magia. Quando Abdiel se apresenta de maneira nobre, com cabelos longos, brancos e pele bronzeada, traz nitidamente na sua aura clara, pureza intensa demais aos olhos das pessoas com pouca fé. Mas, no entanto, como o próprio nome define, todo o poder de sua escravidão a Deus lhe concede forças sem limites. Essa energia que o ser humano também tem.
assim como os cavaleiros templários exploravam usando ideias de foco junto com a da autoconfiança, até hoje se multiplicando em cursos de autoajuda por palestras e seminários. Mas, longe de parecer uma coisa complexa que devemos buscar longe da gente, algumas pessoas, qualquer uma, pessoas normais, detentoras dessa fé incomensurável no que definem como estereótipo do divino para si mesmas, seja por Alá, seja por Deus, seja pelo que for, ou Lúcifer, até para alguns luciferianos, quando estão na berlinda entre a vida e a morte, desenvolvem a si mesmas forças e energias incomensuráveis e indescritíveis, capazes de derrotar os piores males aos quais sequer a ciência acha uma cura. Mas, por incrível que pareça, a evolução tecnológica humana, em paralelo, retirou o poder da fé, dessa mesma fé, para muitas pessoas, enquanto se apoiam em máquinas e suas mecânicas cada vez mais minuciosas, na ponta dos dígitos, que talvez fosse uma previsão de Lúcifer a manter o mesmo Abdiel ainda como escravo de Deus por tamanho poder que este possui, ainda que entre humanos. Abdiel era de classe inferior entre anjos, até seguir Lúcifer e Chamuel. Então, a quinta questão, então, quais são os atributos que se espera para superar com Abdiel? Conforme a origem hebraica de seu nome, com o mito de Abdiel ser do anjo mais vingativo contra os rebeldes liderados por Satanás, até hoje alegam que ele tem outro nome de Arcade, sob a forma de anjo serafim na obra A Revolta dos Anjos, de Anatole France. Conforme também aparece em vários pentáculos na Chave de Salomão e no Lemegeton e no livro de Raziel. Paraíso de Milton, Lemegeton, como já dito, mesmo designado como demônio por alguns cristãos, que não se aprofundam na análise deste. Então, dizer que ele é um demônio é uma análise pueril dele. Então, quais são as atribuições mágicas de Abdiel? Abdiel, então, é o demônio dos escravos e da escravidão. Como o nome hebraico significa servo ou escravo de Deus, andarilho de Deus ou destroçador de ou para Deus. Dependendo de seu uso, conforme Pocket Library de Ladies Chapone ou Dictionary of Angels de David Son e Cryptopedia de Marbury Roberts ou Memoirs of the Life and Correspondence da senhorita Hannah More, volume 2. Tá? Então, porém, isso não torna... porém, isso pode tomar rumos distintos de acordo com a distinção dele como um demônio ou como um anjo. Conforme o próprio mito bíblico afirma, sua pureza é tanta que até cobra já o enganou. Portanto, esse personagem, levando sua tarefa ao extremo, perdeu a noção da realidade para uma aparência a confundir seus princípios. Quem assistiu à série Sobrenatural, acho que poderá lembrar onde foi deixado esse anjo para que se evitasse a zombaria de seus colegas na série. Porém, deve ser lembrado aqui que na série Supernatural definem que o anjo o qual fez a cagada no céu foi o Gedrel, ou Gadriel, ou Gaderel, que em hebraico literalmente significa um muro de Deus. Mas vamos corrigir o erro do roteirista, tá? Que confundiu os anjos, o anjo dos chefes dos sentinelas, ou seja, um anjo caído que botou a Eva para ser seduzida pela serpente. Não que ele abriu, ele levou, como um anjo, ele levou os anjos lá para darem uma pimbada com ela, com a Eva, ok? No caso, com o nome trocando, pelo que deixou a simulação de Shaitan ao invadir o paraíso como uma serpente, conforme citado no livro de Enoque. Parábolas. Lembramos que Gadriel, como um anjo mesmo, foi um dos anjos caídos, sim, ele até foi mencionado como o terceiro de 5 Satanás, que levou outros anjos a copularem com os humanos, levando à criação dos Nefilim gigantes, ou seja, Gadriel, pelo testemunho de Enoque, queria mais liberar geral para os anjos. Ou os outros anjos que foram, apenas para esclarecimento, para a festa com as humanas, foram chamados primeiro o Yekon, ou Yakun, em aramaico ele ressuscitará, Asbeel, que seria desertor de Deus, depois o Penemue, o interior, ou depois, por fim, antes dele, o Casdaie, ou Caldeu, ou mão coberta. Pois bem, então, voltando ao Abdiel, consideramos os poderes particulares dele de atuar sobre e com uma fé cega e limitada sobre a vida de uma pessoa. Poxa, para um sacerdote de templos ou igrejas, isso se torna uma mina de ouro, não acham? Coloquem Abdiel para lidar com a galera e depois só cobra os dízimos ou cobrança que lhe substitua.
Mas quando falamos no nosso próprio ego, já vemos o poder magnífico de Abdiel a nos ativar um poder de cura que pode até nos curar do câncer, pelo menos pelo efeito placebo. Literalmente descobriremos que a prática com Abdiel, se a fé move montanhas. Calma, eu disse você empurrar, não espere isso dele. Pensando que é fácil magia com anjos, mas falando sobre a realidade dos fatos, Abdiel te ajudará a descobrir coisas no fundo de tua consciência que te prejudicavam até te deixarem no arco da velha doente. Realmente, o poder que a fé terá em ti, com ele, é definitivamente multiplicada como uma espada de chamas que arregaça o pior dos males que te invade no coração do problema. Mas claro, dependerá de uma série de exercícios para reativar a tua fé, principalmente em você mesmo ou você mesma. Caso fique na dúvida se ele é anjo ou demônio, ignore a dúvida, pois a única coisa que funciona para a magia é a fé nele, como o mensageiro de Deus. Afinal, pela obra A Witchcraft, volume 2, de Victoria Briggs, Abdiel é o servo direto de Deus e anjo da fé. A sétima questão, então, como podemos trabalhar com Abdiel? Como anjo ou como demônio? Vou lhe responder. Os dois. Então lhes passarei como essa dualidade estaria no mesmo anjo. Sei que para muitos essa complexidade ficaria sem sentido, porém, para o engano de muitos, talvez diante de uma pureza no seu ser, este fosse o anjo mais próximo do Criador, segundo as Escrituras. Isso que lhe concede um poder tão grande e a poder até derrubar Satanás, junto com outros ex-arcanjos, agora na mão esquerda. Para entendermos um pouco sobre a intensidade do anjo Abdiel, ele está entre os nomes dos anjos dos 12 meses, ok? Dos anjos, eu estou falando. Ele, no caso, entre os nomes dos anjos mais poderosos, no primeiro mês, chamado Nissan. Assim você pode trabalhar com ele a fé em Deus, querendo ou não usar os dogmas cristãos ou dogmas diabólicos. Como? Simples. Conforme o hexagrama, com os dois triângulos nos lembrando que aquilo que está em cima é igual àquilo que está embaixo, a magia do todo para realizar a sua vontade na magia negra pode ser usada por você também para usar a tua vontade para projetar tua energia no todo. O todo é feito de pequenas vontades unidas num sentido comum, portanto nada impede que você atue em ambos os casos. Com a fé, no caso, posso citar como exemplo, quando você quer expressar algo por uma publicação ou quer dar aulas online de algum tema que a empresa tem alguns dogmas contra. Então tu projeta a tua fé em outra empresa representando o meio para atingir o todo a realizar a tua vontade pessoal. Aí tu usou o triângulo com a ponta para baixo, ok? Com a tua vontade para você. Já quando você é dono de uma empresa e tem várias pessoas loucas com ideias inovadoras e você é um empresário ou empresária entre muitas outras pessoas interessadas em desenvolver essas ideias, lembre-se, um livro ou uma ideia a ser produzida por profissionais de verdade, eles não lançam livro apenas, eles têm que verificar com outras mídias que queiram produzir alguma coisa, desenvolver novos produtos e por aí vai, fazer uma rede para que várias pessoas possam, num todo, como intermediários de uma divulgação plena e restrita, possam fazer com que pessoas de pouca ou até de muito conhecimento público possam se divulgar ou ter amplos resultados. Então, nesse caso, está justamente ao desenvolver essas ideias para pessoas pequenas ou poucas pessoas, está justamente com o triângulo para cima, fazendo dessas pessoas, projetando essas pessoas para o todo. Então, no caso, para quem não tem empresas criadoras, sequer startups, fica mais fácil compreenderem como atuam empresários nos locais para eventos artísticos, como shows musicais ou eventos artísticos. Funciona da mesma coisa. Essas pessoas que são os intermediários para fazerem o triângulo para cima, ou seja, fazer o todo chegar às pessoas pequenas, ok? Mas não acaba por aí. Lembra que eu falei que além de anjo ele é um demônio, pois se aliou a Lúcifer? Então, ele elevou-se para uma das 35 esferas maléficas de Satanás, enquanto Abdiel é a estrela celeste do hiato, ok?
Essas estrelas maléficas são a ordem dos demônios, da elite de Lúcifer, dividido em duas subcategorias, conhecidas como terrenas e celestes. São os diabos mais poderosos de todo o inferno que carregam alcunhas, referentes a constelações dos pentagramas de Salomão. As constelações estelares vistas pelos ângulos do pentagrama ganham formas diferentes, representadas como fúria, morte, destruição e outros. As estrelas maléficas terrenas são os diabos que atuam mais diretamente no mundo físico, enquanto que as estrelas maléficas celestes atuam através do véu. Sei que ficará confuso para muitas pessoas no porquê Lúcifer aceitou de volta Abdiel enquanto Abdiel continua como escravo de Deus, mas acho que uma frase simples pode explicar algo para vocês. O melhor lugar do inimigo é ao nosso lado, quando podemos ver os passos dele para nos precavermos de ataques. Então, quando você opera magias que requerem muita fé para a obtenção de um resultado, porém você tem a fé em Lúcifer, pode convocar Abdiel, que terá tanto o apoio de Deus como de Lúcifer para a realização do seu resultado, caso efetivo. Quer dizer, efetivo não, mas caso seja para o benefício geral. Ou para o seu benefício ao mesmo tempo, né? Mas repito que o que falei no começo do vídeo, de nada adianta você querer mover montanhas se espera que Abdiel, Lúcifer, Deus ou qualquer outro ícone divino faça isso sem você se forçar a fazer aquilo que te compete a realizar. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Infelizmente não tenho o sigilo de Abdiel, como vocês puderam verificar no vídeo até aqui. Quem conseguir, por favor, coloca nos comentários o link para acessar o sigilo desse anjo, ou demônio, e seremos muito agradecidos pelo auxílio. É isso. Espero que eu tenha lhes ajudado a conhecer essa faceta infernal que os livros fazem questão de esquecer, mas, afinal, para isso estou aqui. Por gentileza, compartilhem com quem puderem, pois ter um anjo entre os demônios, uma das linhas mais poderosas, é realmente uma complexidade que poucos demonologistas operam, inclusive, não apenas do lado direito. Pelo menos nesse caso. Caso você se esqueceu, por favor, seja meu convidado ou minha convidada para se inscreverem. Aproveitem e deixem o seu like, ok? Um abraço.